aqui. Pronto, então vocês foram avisados aí. Então, gente, primeiramente eu quero desejar, eu vi que teve gente que estava entrando aí, então mais uma vez eu queria desejar boa noite a todos. Eu vou, nesse iniciozinho, mais dar fazer uma apresentação, até para dar tempo também das pessoas irem entrando, tá? Embora eu já vi aqui que já tem já um pessoal já aqui comigo, já conectado, né? Depois vocês podem colocar aí no chat dizendo de onde vocês são, o que que vocês fazem, se já são formados ou se estão já, ou se ainda estão na graduação, tá? Vocês vão me informando aí. E aí, de antemão, eu vou me apresentando, tá? Infelizmente, vou me apresentando sem vídeo. Eu vou tentar aqui colocar o Zoom, eu acho que eu tenho ele no meu celular, e aí, de repente, dá para eu, pelo menos, mostrar nesse início o meu rosto para vocês, né? Para vocês verem que não é um robô que está aqui falando com vocês. Mas, ó, eu me chamo João Paulo Bastos Silva, eu sou farmacêutico de formação, tá? Eu me formei pela Universidade Federal do Pará em 2014, foi o ano de conclusão do meu curso. Em 2014, eu já havia ingressado, quando eu recebi o diploma, né? Quando eu tive a outorga do meu grau, eu já estava como aluno do mestrado em Ciências Farmacêuticas, também pela Universidade Federal do Pará. Em 2017 eu concluí, em janeiro, especificamente em janeiro de 2017, foi o mês que eu concluí o meu mestrado. Atuei principalmente, a linha de pesquisa é voltado para desenvolvimento e análises de produtos, de medicamentos e produtos naturais. Trabalhei com plantas medicinais, de forma mais específica, já dando uma explicada para vocês. E desde 2018 eu sou professor universitário. Então eu atuei em diversos cursos, né, da área da saúde. Então já ministrei disciplinas na farmácia, na enfermagem, na fisioterapia, medicina, é o mais recente que eu tenho, né, nesses últimos 2 anos, tendo participado como professor também de curso de medicina, tá? Então, as disciplinas que eu já ministrei nesses 6 anos de experiência que eu tenho, elas são disciplinas variadas. Então, desde anatomia, fisiologia, mas também disciplinas mais específicas do curso de farmácia, como farmacotécnica, tecnologia farmacêutica. Também farmacologia foi uma disciplina que eu já estive ministrando, seja farmacologia mais geral, porque também isso é muito diferente entre as instituições quando a gente analisa como a farmacologia está organizada, seja nos cursos de farmácia ou em outros cursos da área da saúde. Então, geralmente tem instituições que têm farmacologias que são mais divididas, né? Então, às vezes é por sistemas, e aí isso é abordado aos poucos a cada semestre. Mas tem outras que são divididas em 2 ou 3 farmacologias. E aí acaba que é uma grande quantidade de conteúdo para se estudar em um pequeno período de tempo, tá? Então, essa é a minha formação. Em 2021, eu ingressei no doutorado, trabalhando com prebióticos, né, que são os agentes que ajudam ali as bactérias, né, que são benéficas no nosso organismo, os probióticos, a se multiplicarem, né? Então, a minha linha de pesquisa que eu estou atualmente é essa. E tenho experiência na área da estética, cosmetologia, plantas medicinais, produtos naturais. É o meu grande mote também de pesquisa, esses assuntos. Tá? Então, eu fui convidado pelo Sapiens para estar ministrando conteúdos relacionados a questões e a tópicos, a conteúdos, né, diretamente, que são abordados em programas de residência. Fiquei muito feliz com o convite e também me senti bastante desafiado, porque é interessante. Eu tenho visto e participado muito, né, na verdade, eu tenho analisado muito os editais e as provas de residência, e a gente percebe, assim, que são coisas bastante variadas. Então, a gente vai comentando também ao longo. Oi, Amanda, você quer comentar alguma coisa? Eu vi que você ligou o áudio. Não sei se foi sem querer também.
Acho que deve ter sido sem querer. Então, gente, é interessante que sempre nesse início, de vocês que estão procurando uma residência, né, vocês busquem inicialmente, além da área, obviamente, que vocês desejam realizar a residência, após esse processo, eu já sei que eu quero fazer residência em oncologia, ou residência em atenção à saúde do idoso, ou residência em paciente crítico, ou residência em hemoterapia, né? Enfim, o importante é sempre vocês analisarem os editais anteriores. O edital mais próximo, obviamente, o que teve do ano anterior ao que vocês vão realizar a prova de residência, mas também eu sempre falo, eu sempre deixo para os alunos que eles peguem, que eles analisem pelo menos os últimos 5 anos desses editais, né? Ou os últimos, principalmente relacionados aos conteúdos, teve uma evolução de conteúdo. Aí, obviamente, o interessante é que tem as provas disponíveis, então vocês podem ah, pegar essas provas, né? E dar uma estudada em cima dessas provas, né? O interessante é que aqui no Sapiens vocês vão ter isso muito próximo, né? Então, vocês vão verificar que continuamente, durante a abordagem dos conteúdos, são trazidas questões, né? E são trabalhadas questões de diferentes programas de residência, né? Processos seletivos de programas de residência. E isso reforça, né, que vocês, além de estudarem o conteúdo, obviamente, que se pede, que se solicita ali nos editais, vocês também vão ver as nuances que existem em como esses conteúdos são cobrados. Professor, pode ter uma mudança muito grande entre um ano e o outro? Claro que pode. Pode haver sim, tá? Mas usualmente a gente percebe uma tendência nos conteúdos, a gente percebe uma tendência na forma como eles são cobrados, né? E aí isso, claro, para o candidato é um ponto a mais, porque se eu vou para uma prova preparado além do conteúdo, mas como ele vai ser cobrado, isso já me coloca, né, numa posição mais confortável. E aí é muito interessante a gente perceber que é muito importante estar preparado também para a forma como a banca cobra os conteúdos, não somente dos conteúdos em si, tá? Então, a gente vai iniciar essa jornada, né? Essa jornada hoje é uma jornada mais introdutória, a gente vai mais conversar. Acho que alguém quer falar? Não sei se alguém quer falar. Tô achando vocês tão tímidos. Se alguém quiser mandar alguma mensagem. Oi, pode falar. Bom, acho que ninguém quer falar nada. Mas, gente, ó, se vocês quiserem deixar as perguntas, né, ou dúvidas, ou até mesmo qualquer tipo de colaboração no chat, eu tô direto, eu tô dando uma olhada no chat de vocês para verificar, tá? Também se houver necessidade de repetir alguma coisa, se vocês quiserem que eu passe alguma informação novamente, que de repente eu comentei de forma muito rápida, né? Mas vocês podem colocar no chat se vocês não se sentirem confortáveis para abrir o microfone e aí a gente vai conversando, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Quer perguntar alguma coisa antes da gente iniciar? Eu não sei, é Taja Saira, né? Eu não sei se você está querendo falar, mas eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se é um problema aqui no meu sistema, mas eu acho que não. Não sei também se você estava querendo falar. Bom, então, gente, mais uma vez, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar agora. Acho que já deu tempo das pessoas entrarem, né? Mesmo com esse atraso que a gente teve aí no início. E aí, para a gente não iniciar, né, de forma muito, vamos dizer assim,
sala de aula, né, em si, e para a gente começar a aquecer os motores e ver do que se trata. Tajassara, eu acho que não. Eu estou vendo que você tá com o microfone aberto, mas eu não estou conseguindo ouvir o que você está falando. Se você puder digitar lá no chat, aí eu dou uma olhada na sua mensagem, tá bom? É porque de fato não está saindo nenhum som aqui para mim. Aí eu vou deixar você no mudo, mas qualquer coisa você manda mensagem lá no chat, tá? Então, gente, para a gente começar a pensar na residência multiprofissional, né, em farmácia, quem puder aí, já coloca aí qual é o que que você é, se você é estudante, se você já é formado, né? Comenta para mim aí no chat da onde vocês são, né, de qual instituição, e aí a gente vai conversar, tá? Então, gente, qual foi a intenção desse primeiro encontro, tá? É justamente que a gente comece, né, a entender como é que se dá, ou como os conteúdos são abordados nas provas de residência multiprofissional, né? Principalmente, especificamente falando na área da farmácia. Antes de mais nada, esse primeiro encontro é um encontro mais geral, é um encontro mais despretensioso, mas é um encontro que já vai ter conteúdo abordado, né? Especificamente, a gente vai fazer juntos, né, a avaliação de algumas questões aqui de provas de residência, especificamente das provas de residência multiprofissional da área de farmácia nos últimos anos, nos últimos 5 anos, da Universidade Estadual do Pará. Tá? Então, eu trouxe questões da UEPA de conteúdos que eu percebo que são conteúdos que corriqueiramente, né, frequentemente estão sendo cobrados. Alguns anos eles são cobrados em maior proporção, outros em menor proporção, mas são conteúdos que sempre estão, né, sendo abordados, tá? Então, a gente optou por trazer uma aula específica relacionada à farmacologia geral. E aí, como é que vai funcionar? Tá? Eu vou inicialmente fazer uma abordagem bem rápida, tá? Sobre esses conteúdos, né? Não de forma de aula, mas mostrando para vocês o que que eu percebo, o que que eu percebi na análise das provas de residência da UEPA, tá? Da área da saúde, da farmácia, desses últimos 5 anos. E eu trouxe dois conteúdos para a gente trabalhar na forma de resolução, tá? E aí, durante essas resoluções, obviamente, eu vou dar um tempo para vocês responderem, e aí vocês podem usar o chat para dizer aí qual alternativa que vocês acham, né? Lembrando que as provas de residência, principalmente da UEPA e da UFPA, elas são questões objetivas, então a gente tem aí 5 alternativas, né, que vocês podem escolher, e aí no chat vocês vão colocando, e depois que eu der esse intervalo, a gente vai analisando certinho o que vocês colocaram. Então, estou vendo aqui que tem gente da UFPA, tem gente da ESAMais, da Estácio Castanhal, né? Então, sejam bem-vindos à jornada. E aí, vamos iniciar agora com o conteúdo em si. Então, gente, ó, é importante nesse início, né, a gente falar sobre o que tem sido cobrado na área da farmacologia geral. Primeiro de tudo, é importante ressaltar que não somente farmacologia tem sido cobrado nos últimos anos na prova de residência, tanto da Universidade Estadual do Pará quanto da Universidade Federal do Pará, tá? Dos programas de residência que fazem parte dessas duas instituições. Obviamente, a farmacologia é um conteúdo obrigatório, então a gente sempre tem, e são muitas questões, nem são poucas, são muitas questões que caem, né, que têm sido trabalhadas, têm sido cobradas nos exames, né, de seleção para residência dessas duas instituições. Quando a gente analisa principalmente os conteúdos relacionados da UEPA, da Universidade Estadual do Pará, né, dos programas de residência que fazem parte da Universidade Estadual do Pará, a gente observa que teve um aumento significativo de conteúdos de farmacologia na prova, tá? Além de ter esse aumento, na verdade, houve uma especificidade. Então, eles detalharam mais o conteúdo de farmacologia
E quando a gente analisa da Universidade Federal do Pará, o que a gente observa é que o conteúdo ele é muito voltado para processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos da coisa, enquanto da UEPA ele é mais diverso, né? Ele tem uma diversidade maior, tá? Para além disso, claro que existem conteúdos que são diretamente a farmacologia em si, mas tem conteúdos que são cobrados que são de forma indireta. Então, às vezes, eu tenho lá um tópico de interação medicamentosa, mas quando a gente estuda interação medicamentosa, a gente estuda ele dentro do conteúdo de farmacologia. Então, é importante que esses tópicos sejam também estudados. Existem questões que vêm trazendo pontos específicos, interações medicamentosas muito específicas, que muitas vezes, que a maioria das vezes, em sala de aula, na graduação, eles não são abordados. Então, assim, você que quer fazer residência, você precisa estudar a mais daquilo que você estudou ou estuda na sua graduação. Isso é, gente, fundamental. E é importante que quanto mais precoce vocês tenham essa consciência, mais vocês consigam organizar o conteúdo, né? E aí, juntamente com o Sapiens, né, que vai trabalhar esses conteúdos de forma paulatina, né, de uma forma bem tranquila, vocês também percebam as nuances que são interessantes, que são importantes de vocês trabalharem para a prova, tá? Então, a interação medicamentosa, farmácia clínica, são conteúdos que também, né, tópicos que também podem ter um atravessamento aí de farmacologia. Então, a gente pode e percebe que há conteúdos de farmacologia também trabalhados nesses tópicos, tá? Então, claro que tem lá os conteúdos relacionados ao Sistema Único de Saúde, alguns cobram deontologia e legislação farmacêutica, mas quando a gente aborda de farmacologia geral, aquele conteúdo que a gente aprende, né, que a gente tem lá no nosso ensino superior, lá na graduação, ele é importante, mas eu vou ter que aprofundar, até porque muitas vezes não dá para a gente ter um aprofundamento sobre alguns tópicos específicos da farmacologia em sala de aula, tá? Então é importante que todos os conteúdos estão presentes, né, em literatura recomendada. Quando eu falo literatura recomendada, gente, livros, livros. Claro que vídeos são muito bons, muito pertinentes, mas o que a gente tem percebido é que muitas questões que estão, principalmente nessas provas, essas duas instituições que a gente está trabalhando hoje, né? Mais especificamente da UFPA e da UEPA, né? A gente percebe que muitas questões elas estão até contidas em tópicos que são abordados na literatura recomendada. Então, quando a gente fala literatura recomendada, eu estou falando os livros clássicos de farmacologia. Tá? Então, a gente tem o Farmacologia de Goodman, né? A gente tem lá os princípios as bases terapêuticas, né? Da farmacologia. A gente tem também o Golan, também é um livro muito interessante, né, para vocês darem uma olhada. Eu gosto muito do Golan, principalmente a questão das imagens, tá? Então, ele traz ali esquemas que que você consegue compreender muito bem, principalmente os mecanismos de ação dos fármacos, né? Então, eu acho que ele traz um conteúdo muito interessante nesse sentido. O Hangdale também, embora o Hangdale ele seja um livro um pouco mais direto, né? Embora ele tenha um aprofundamento até relativo, mediano no conteúdo, tá? Então, esses são livros básicos. Inclusive, os editais, eles trazem, né? Quando, né, eles têm literatura recomendada, eles trazem esses livros também como recomendação. Mas eu sempre aviso ao meu aluno que o interessante é que ele comece a estudar, pelo menos pelo Goodman, porque o Goodman ele tem um aprofundamento maior e é por onde a gente percebe, né, que o conteúdo ele às vezes está muito mais aprofundado ao nível do que se é cobrado muitas vezes nas provas de residência, tá? E para além da literatura recomendada, é interessante que vocês também tenham em mente e que estudem também por outras provas de residência, seja da instituição que vocês pleitearam, vão pleitear a vaga,
né, seja de outra instituição. Porque, gente, revisar conteúdo nunca é demasiado, tá? Então, estudar, às vezes, claro que você tem que se apropriar da forma como aquela instituição tem, né, aborda o conteúdo, mas muitas vezes tem um conteúdo que tem uma questão que é muito, que traz para a gente um ensinamento, né, e agrega no conteúdo, que às vezes pode ser cobrado lá naquele ano que a gente vai tentar, que você vai tentar, né, a residência. Então, essas são dicas, é bem o início mesmo da coisa, só para vocês pensarem. Coloca aí para mim no chat também o que vocês estão pretendendo de residência, qual é a residência específica que vocês estão procurando, porque é interessante a gente já tentar conhecer, né, nesse primeiro momento, ou se vocês ainda não têm nenhum em mente nada, ou se vão tentar o Enare, né, que já é um programa, um programa unificado e que permite, né, que seja escolhido ou uma residência até fora do estado, né, em outra instituição. Mas a farmacologia que a gente vai abordar aqui, gente, ela é uma farmacologia que ela acontece, né, está para todos os programas de residência quando a gente fala sobre farmacologia geral, tá? O que a gente tem verificado? O que se tem verificado dos conteúdos que são abordados de farmacologia? Primeiro, o escopo, o objetivo, o que é abordado em cada residência, só para vocês terem noção, gente, quando eu falo de UEPA e quando eu falo de UFPA, são provas totalmente diferentes para programas de residência, tá? Então, quando vocês pegam as provas, podem dar uma olhada depois, que fica tudo disponibilizado aí na internet, tá? E a gente tem trabalhado no Sapiens, né, constantemente com questões dessas provas para montagem de banco de questões, né, que é importante para revisão, tá? E, inclusive, o que a gente vai fazer hoje é revisão de banco de questões, tá? Então, a UFPA, ela cobra muito, gente, processo farmacocinético e farmacodinâmico, que muitas vezes, lá na graduação, ele é trabalhado muito rapidamente. Então, você piscou, você já saiu de farmacocinética, já saiu das bases da farmacodinâmica, e você já está na farmacodinâmica em si, né? Na farmacologia dos sistemas. E aí, você não teve muito contato ou não teve um aprofundamento necessário em mecanismos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção, né? Tipos de receptores de fármacos, como é que acontece o processo farmacodinâmico de linhas mais gerais, né? E aí isso tem sido muito cobrado na prova da UFPA. Por que eu não grifei aqui nesse início? Porque, como eu falei para vocês lá no início, a gente vai trabalhar hoje questões especificamente da Universidade Estadual do Pará, tá? Então, é mais para a gente começar a perceber questões, né, relacionadas à residência, tá? Mas continuamente, não somente questões da UEPA, mas questões da UFPA, de outras instituições de ensino que promovem provas, né, e exames de residência, de seleção de residência também são trabalhados nas aulas do Sapiens, tá? E aí, quando a gente vai para a prova da UEPA, para quem for pleitear, viu vaga lá em uma das residências da UEPA, você percebe que a farmacologia dos sistemas, ela é muito mais cobrada. Por exemplo, farmacologia do sistema nervoso central. Gente, fármacos que atuam no sistema nervoso central em alguma das disfunções relacionadas ao sistema nervoso central sempre tem questões nas provas de residência da UEP. Sejam anticonvulsivantes, sejam antidepressivos, sejam tranquilizantes, enfim, sempre tem questões voltadas para sistema nervoso central. Ah, tem também questões de opioides, opiáceos, né? Que são analgésicos, né? Mas que atuam no sistema nervoso central, tá? E também, gente, é muito cobrado nas provas da UEPA antimicrobianos, então sempre tem alguma questão, desde questões fáceis até questões mais difíceis, de nível mais elaborado, né, sobre antimicrobianos. E aí vocês não podem esquecer de estudar as classes, porque quando a gente vai estudar antimicrobiano, é um nó que dá na cabeça no início,
porque você primeiro tem que entender os conceitos iniciais relacionados à farmacologia quimioterápica de infecções bacterianas. Aqui eu coloquei antimicrobianos, tá? Mais especificamente o que a gente vai trabalhar hoje são os antibacterianos, né? Os medicamentos que atuam em bactérias. Mas de vez em quando tem uma questãozinha ali, não é muito comum, tá? Já adianto para vocês, sobre antifúngico. Desses 5 anos, eu acho que foram 2 questões ou uma questão de antifúngico. Especificamente, o que mais cai, sem sombra de dúvida, são os antibacterianos. E aí, gente, cai de diversificadas formas. Eu ia falar de qualquer forma, mas não é de qualquer forma. Cai de diversificadas formas, tá? De diversas formas. Então, a gente tem desde perguntando classe, que é algo bem tranquilo, mas até perguntas que vão abordar mecanismos específicos, ou pontos específicos do mecanismo de ação desses fármacos. Então, antimicrobiano é conteúdo obrigatório de aluno que quer prestar residência, principalmente para os programas da Universidade Estadual do Pará. Anti-inflamatórios também. Aí, quando a gente fala de anti-inflamatórios, a gente está especificando anti-inflamatórios, tá deixando de forma implícita, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, né? Que a gente também tem esse conteúdo lá na graduação, assim como os antimicrobianos, né? Mas que por muitas vezes a gente não vê as nuances, não é abordado, né, os detalhes dessa classe de medicamentos, tá? Então é muito comum também que dentro dos anti-inflamatórios, além de ser cobrado mecanismo de ação em si, né? Inibe ciclooxigenase, inibe fosfolipase, é imunossupressor, enfim, também é cobrado as reações adversas a esses medicamentos. Então, pessoal, entender qual medicamento causa gastropatia, qual medicamento dessa classe causa nefropatia, até mesmo teve uma questão que eu analisei e a gente vai trabalhar hoje aqui, que ele traz sobre a questão da farmacovigilância em si, em relação à eventualidade. Quais são as reações adversas raras, reações adversas comuns ou desses medicamentos? Até isso também a gente é uma questão que eu já verifiquei que foi abordada. Tá? Então, assim, primeiro ponto que você, como futuro residente, porque você vai passar, você vai dedicar tempo, você vai se organizar, você vai fazer o processo seletivo e você vai sair vitorioso no final, né? Mas para começar essa jornada, o primeiro ponto é entender qual é o programa que você quer realizar, para você depois estudar os últimos editais e verificar quais são os conteúdos que são abordados, tá? E, em sequência, você começar a montar o seu cronograma de estudos, tá? Então, gente, tentar, né, a, a residência é como tentar qualquer outro tipo de concurso, né, que você vá tentar na sua vida. Você precisa estudar, porque o resultado ele é muito mais positivo enquanto você vai preparado do que quando você não vai preparado. Ah, professor, mas só estudar vai ser a chave do sucesso? Não, a gente sabe que existem outros fatores que acontecem, né? E que o aluno também tem que aprender a trabalhar isso durante a sua vida, né? O nervosismo muitas vezes atrapalha, a ansiedade. Mas isso, pessoal, são fatores que vocês vão trabalhando de forma individual, além de estudar, tá? Então, não existe chave mágica para se passar num programa de residência. Ele é você se organizar, muitas vezes, como é a questão aqui do Sapiens, você vir para um local onde esses conteúdos vão ser reabordados, aprofundados, vão se trazer várias dicas e informações das provas, né? E porque muitas vezes também estudar sozinho, estudar em casa, às vezes não é a melhor metodologia que a gente tem muitas vezes, né? Então, obviamente, o Sapiens está aí para vocês, está disponível para vocês realizarem esse aprofundamento e vocês vão ter esses conteúdos bem trabalhados. Então, eu vi aqui no chat, né, tem muita gente já recém-formado, gente formado,
né? Já a Pamela falou aqui que quer fazer saúde da mulher e da criança, muito interessante. Terapia intensiva, né? Caso não, oncologia, a Brenda. E aí, pessoal, é interessante, como eu falei para vocês, é de forma muito importante que vocês peguem esses editais dos últimos anos para vocês verem os conteúdos, tá? Vamos começar então? Vamos começar a trabalhar algumas questões relacionadas à residência. Então, como eu expliquei para vocês, eu trouxe questões dos últimos 5 anos de processos seletivos de provas da residência da Universidade Estadual do Pará, tá? Então, a gente vai trabalhar nesse entremeio, eu vou abordando alguns conteúdos, e aí, como a gente entrou uns 10 minutinhos atrasados, eu vou pedir para vocês para a gente só começar também, ou dar um intervalo, melhor dizendo, daqui uns 10, 15 minutinhos, e aí eu vou dar para vocês os 10 minutinhos, como já havia sido combinado para vocês anteriormente, tá bom? Então, a gente vai, nessa sequência agora, trabalhar questões. Geralmente eu vou iniciar, o processo vai ser, eu vou iniciar abordando para vocês, lendo para vocês as questões, né? E aí eu vou deixar 2 minutinhos para vocês tentarem responder. Depois desses 2 minutos, eu vou apresentar o gabarito e vou comentar as dúvidas e explicar o porquê aquela questão aquela letra é a certa, porquê que aquela questão, a letra não é a correta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Preparados aí? Então, vamos à primeira pergunta. Olha só, essa pergunta é uma pergunta a respeito de antibióticos. Então, como eu falei para vocês, são daqueles dois conteúdos que a gente vai abordar hoje, antimicrobianos e anti-inflamatórios. Então, essa pergunta ela foi do prova de residência da UEPA de 2022. Ela é uma questão relativamente fácil, tá? Então, ela pergunta, dos antibióticos abaixo relacionados, qual desses antibióticos pertence ao grupo dos aminoglicosídeos? Tá? Então, a gente lembra lá, né? E aí eu já estou deixando o tempo rolando, viu? A gente já lembra lá da graduação ou dos nossos estudos, né? Que os antimicrobianos, os antibióticos, né? Eles têm diversas classes, né? E aí, dentre essas classes, a gente tem os aminoglicosídeos. E desses aminoglicosídeos é o que a pergunta tá, né, questionando aí. Entre esses cinco, qual seriam? E aí vocês podem colocar aí no chat, viu? Quem já tiver aí a resposta. Como eu falei para vocês, ela é uma questão fácil, né? Relativamente. Já temos 3 respostas aí, né? Pamela, a Ana e a Brenda. Eu não sei porque o áudio de vocês, quando vocês vão falar, não tá funcionando. Eu não sei se é só para mim, se você ou é para todo mundo, mas para mim não tá funcionando. Não, mas você tá escutando, né? Eu não tô escutando você, Ana. Eu acho que eu não sei se eu não sei se é um problema específico. Eu tô tentando entrar aqui, como eu falei para vocês, pelo Zoom no celular, que aí pelo menos eu consigo deixar a câmera aberta. Porque, de fato, gente, quando a gente tem aula é bom a gente ver pelo menos o rosto do professor, né? Mas eu não sei qual foi esse problema que meu computador tem dado ultimamente. Então, eu acho que deu o tempo suficiente, né? Pra gente responder. Ó, falta 7 segundos aqui. É uma pergunta bem tranquila, né, gente? Bem fácil. Então, ó, quando a gente fala de aminoglicosídeo, gente, tem até aquele macete, né? Que eu sempre peço para o aluno ter muito cuidado com os macetes. Então, se tem um finalzinho sina, né? Você já considera, mas com muito cuidado, viu? Porque se você for perceber aqui em cima, ó, a vancomicina tem também esse final e ela não pertence à classe dos aminoglicosídeos. Então, só a única opção
para essa questão é gentamicina. Então, quando a gente analisa, né, as classes dos antimicrobianos, especificamente falando dos antibióticos, a gente é ensinado de duas formas, né? Basicamente, como é que a gente é ensinado? A gente tem como classificar por mecanismo de ação. Então, são fármacos que atuam na inibição da síntese proteica. São antibióticos que atuam na parede celular. São antibióticos que atuam na replicação do DNA, né? Então, isso é pelo mecanismo de ação. Mas, como para a maioria dos medicamentos, dos fármacos, né, a gente tem também uma classificação química. Então, lembra, meus farmacêuticos, nós somos farmacêuticos e uma grande quantidade de conteúdos que a gente tem, de disciplinas que a gente tem na graduação é química, né? São de química, porque a gente tem, obviamente, são utilizadas substâncias químicas para tratamento de muitas doenças, né? Então, muitos medicamentos, eles são substâncias químicas isoladas, é uma única espécie, né? É uma única substância, né? Isso falando de medicamentos simples, mas a gente tem outros tipos de medicamentos em associação. E aí, pessoal, usualmente, dentro das classes de medicamentos, a gente tem o quê? A classificação desses medicamentos por estrutura química, né? Então, lá nos anti-inflamatórios, a gente tem o quê? Tem os derivados do ácido propiônico, por exemplo, né? É uma classificação química, é baseada em estrutura, né? Quando a gente fala de antibióticos, a gente vai ter o quê? Os beta-lactâmicos, só que dentro dos beta-lactâmicos a gente tem uma subdivisão, né? Porque a gente tem, obviamente, o anel beta-lactâmico, que é o comum nessas classes, nessas subclasses que existem dentro dos beta-lactâmicos, mas a gente tem ali alterações, modificações estruturais que levaram, né, ao desenvolvimento de fármacos semissintéticos e sintéticos. Então, a gente tem as penicilinas, que são beta-lactâmicos naturais, né? E a gente tem lá as cefalosporinas, a gente tem outras classes de beta-lactâmicos dentro dessa classe, como eu falei para vocês anteriormente. Então, se a gente for analisar aqui, gente, cefalexina, cefalexina, cefuroxima, cefadroxila, né? Cefepime, são medicamentos que fazem parte do grupo das cefalosporinas, que pertencem aos beta-lactâmicos, obviamente. Ampicilina, né? É um tipo de penicilina, né? Assim como a benzilpenicilina, enfim, tá? E norfloxacino, tá, gente? Quando vocês viram floxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino, ó, tem algo em comum, né? Esse floxacino, né? Eles são medicamentos que pertencem ao grupo das quinolonas, tá? A vancomicina, ela pertence a um grupo pequeno, né, de medicamentos, de antibióticos que existem dentro da classe dos antibióticos, né? E aí elas são consideradas glicopeptídeos. Então, gente, só restaria e sobraria a gentamicina. Então, gentamicina, amicacina, por exemplo, é um exemplo de medicamentos que pertencem, de antibióticos que pertencem ao grupo dos aminoglicosídeos. Alguém quer comentar algo? Todo mundo aí acertou? Quem colocou? Aqui todo mundo acertou, né? Pelo menos quem tinha colocado aqui acertou. Então, gente, nível de dificuldade dessa questão, extremamente, não vou dizer nem que é fácil, ela é extremamente fácil. Mas requer que você saiba, principalmente as classes. É uma questão tranquila, né? Mas, Está, mas poderia vir. Oi, eu alguém vou quer fazer comentar? as pessoas aqui, que eu, quem vai estar prova, equatorial é o professor do dono de lá. Aí, e faz a prova, assim, e fica assim, faz as provas, assim, agora a gente tá fazendo o curso. Eu não sei se está falando comigo ou Não é prova, não. eu não escutei direito. Eu não sei se é comigo que está falando ou se está o áudio aberto.
Ah, tá. Pronto, já percebi. Tá ligado sem querer. Tá, eu desliguei aqui, tá bom? Porque eu foi falando de prova também, eu fiquei pensando que era alguma coisa específica da residência que estava sendo comentada, tá? Então, gente, tranquilo. Mamão com açúcar. Olha o ditado que eu estou usando, bem antigo, viu? Mas é muito tranquilo essa questão, tá? Mas como eu falei para vocês, é uma questão que pode, que a pessoa que vai ali crua, não estuda, não sabe quais são as principais classes, aí pode até errar e se embananar na hora da resolução. Vamos para mais uma? Então, olha só. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui. O antibiótico, aí agora vai um pouquinho mais difícil. Ela eu botei fácil, mas na verdade ela é de grau médio. O antibiótico que deve ser administrado por via parenteral por não apresentar biodisponibilidade oral, entre esses cinco, qual é o antibiótico que não tem biodisponibilidade oral significativa e logo ele não pode ser administrado por via ah, que pode ser administrado, na verdade, por via parenteral, e dessa forma, obviamente, não é administrado, não é interessante a sua administração por via oral. Então, vamos lá. São 5 alternativas, 2 minutinhos, contando. Essa para alguns vai ser tranquila, né? Vai ser fácil. Então, digitem para mim aí no chat. Essa tá pegando vocês, vocês estão demorando para responder. Ficou na dúvida entre a C e a D. Uma dica muito boa para essa questão, gente, isso, claro, para quem já trabalha na área ou para quem já teve experiência com um desses medicamentos, é sempre lembrar: será que eu já vi isso lá? Será que na farmácia? Porque tem gente que já trabalhou, né? Ou teve gente que já utilizou um desses medicamentos. Será que um desses medicamentos aqui eu já utilizei? Eu vi uma forma farmacêutica oral, né? Ou que pode ser manipulado, ou que pode ser preparado para ser utilizado por via oral, né? Também é algo interessante. Mas vamos lá. Ó, 2 minutinhos, certinho. Gente, ó, toda vez que a Pamela, a Isabelle e a Brenda foi na C, né? E a Pamela e a Isabelle foram na letra D. Então, ó, que a gente tem que ter de conhecimento aqui e tem que se lembrar? Primeiro, o conceito de biodisponibilidade, tá? Ou seja, é a taxa, né, de absorção da qual aquele medicamento vai ser, né, absorvido ou é absorvido em determinado sítio, para que alcance, obviamente, o seu local de ação. Então, basicamente, o que está se perguntando aqui é aquele fármaco que não consegue ser absorvido muito bem pela via oral, tá? E quando a gente fala em via oral, a gente tem que lembrar um outro conteúdo que também comumente sempre tem uma questãozinha ali, né? Aparecendo nas provas de residência, que são as vias de administração de medicamentos. Para eu saber via de administração de medicamentos, eu tenho que lembrar da farmacocinética, porque esse conteúdo é de farmacocinética. Então, eu tenho que lembrar lá o que que não, o que que tem 100% de biodisponibilidade, o que que é mais prejudicado, qual é a via de administração que tem a biodisponibilidade mais prejudicada, o que sofre efeitos de primeira passagem, enfim, é importante vocês saberem esse conteúdo, tá? E aí, gente, ó, toda vez que eu tenho medicamentos que eles têm uma baixa biodisponibilidade oral, porque isso também é uma questão que vocês, como farmacêuticos, já têm que analisar.
A indústria, por ela sempre teria medicamentos para via oral. Porque pensa comigo, medicamento para via oral, principalmente comprimidos, né? Ou até mesmo as soluções orais, a pessoa pode fazer uso na sua casa, no seu conforto. Então, o próprio paciente ele pode fazer a autoadministração do medicamento, né? Então, isso é muito interessante porque isso gera muito mais compra desses produtos, obviamente, prescrição e compra, né? Então, para a indústria é interessante. Mas qual é a questão? Lembra que eu falei que farmacêutico tem muita química? Nem toda molécula consegue ser dissolvida no principal solvente que a gente tem para via oral, né? Falando agora dos medicamentos na forma líquida. Então, o principal solvente que a gente tem é o quê? Água, né? A gente não tem como inventar ou utilizar outros solventes em grande quantidade como a gente usa a água para preparações farmacêuticas por via oral, tá? Então, quando eu estou falando aqui de baixa biodisponibilidade, também pode ter esse sentido. Mas para a via parenteral, o que que a via parenteral é de administração? É a via que vai utilizar, não vai utilizar a via enteral, a via gástrica, a via do trato do trato gastrointestinal, né? E vai adicionar e vai introduzir o medicamento e, obviamente, o fármaco, né, que está dentro do medicamento, através do uso, por exemplo, de dispositivos como seringa e agulha, né? A gente tem lá as injeções, e aí a gente tem várias vias de administração quando a gente fala de parenteral. A gente tem as clássicas, que é a endovenosa, a intramuscular, a subcutânea, mas tem algumas que são pouco faladas em alguns momentos na graduação, que é, por exemplo, a intratecal, né? Que é aquela que a gente vai administrar diretamente no líquido céfalo-raquidiano, né? Ali com aquela injeção que é realizada por médico, né, em centro cirúrgico, por conta do risco que tem, né? Então, estudar também as características e as diferenças, vantagens, desvantagens entre essas vias de administração é importante, viu? E aí, pessoal, falando de um fármaco que tem baixa biodisponibilidade, o que que a gente tem em mente? Que esse fármaco ele não vai ter uma boa absorção por via oral. O que que a gente tem? Ó, todos os fármacos aí, sulfametoxazol, amoxicilina, professor, mas existem, por exemplo, a azitromicina, quando a gente fala azitromicina para forma farmacêutica líquida, ela na verdade é um pó para reconstituição, né? E esse pó, ele vai ser preparado, adicionando-se água para gerar a formação de uma suspensão. Tudo bem. O que que a suspensão significa para quem não lembra lá desse conteúdo lá na farmácia? Suspensão, olha o nome, suspenso. Ou seja, é um fármaco que ele não tem solubilidade em água, mas que quando eu agito ele com água, ele consegue ficar suspenso e aí eu tenho uma homogeneidade na concentração, né? E aquele fármaco, ele tem uma boa absorção, ele tem uma absorção interessante por via oral, mas ele não consegue formar uma solução, né? Então, dizer que um fármaco não forma solução não significa que ele não tenha boa disponibilidade, tá? Biodisponibilidade, até porque lembra que eles vão atravessar membrana plasmática que tem uma característica muito mais lipofílica. E aí, quando a gente analisa sulfametoxazol, a amoxicilina, o norfloxacino e a azitromicina são fármacos que têm biodisponibilidade oral e apresentam até opções farmacêuticas para administração por essa via. Então, o norfloxacino, por exemplo, a gente tem comprimido de norfloxacino. A amoxicilina, a gente tem também as suspensões, e também tem cápsulas e comprimidos de amoxicilina para via oral. Sulfametoxazol, né, que pertence ao grupo das sulfonamidas, né, das sulfas, também tem apresentação por via oral, porque eles apresentam uma boa biodisponibilidade. E aí, gente, a gentamicina, quando a gente analisa de forma farmacêutica, a gente só encontra ela de duas formas. E aí, aqui também que reside o X da questão, viu? Porque quando a gente vai para o estágio, quando a gente está lá na drogaria, na farmácia, né? A gente percebe que tem pomada contendo a gentamicina, e hoje não é nem tão comum, né? Ou seja, a gentamicina ela tem uma característica muito mais interessante para a via tópica, pela absorção que ela pode ter. Mas
Quem já estudou o conteúdo e sabe que a gentamicina é utilizada a nível hospitalar, já percebeu que ela é administrada por via parenteral, já estudou que ela é administrada por essa via. Então, gente, quando a gente fala do antibiótico que é administrado por via parenteral por não apresentar boa biodisponibilidade oral, nessa questão aqui, a gente está falando da gentamicina, tá? Dúvidas? Tranquilo? Vamos para mais uma antes de eu dar um intervalo, que eu vou dar 5 minutinhos de intervalo, 10 minutinhos de intervalo, e aí a gente vai continuar, tá? Só para a gente não perder o pique aqui, o início. Opa! Mais uma questão sobre antibióticos. Então, agora, ó, o que é muito comum também, gente, as provas de residência, elas trazem muito questões como mini casos clínicos, tá? E esses mini casos, eles vão trazer sempre alguma situação específica voltada, a maioria deles voltada ou para interação medicamentosa ou para farmacologia puramente dita. Então, aqui, ó, da última prova tá aí o EPA 2024, porque o certame ali é em 2023, mas é para os alunos que vão iniciar a residência, né? Para os residentes que vão iniciar em 2024. Então, foi a última prova de agora, de novembro ou dezembro do ano passado. Então, a gente tem aí uma paciente do sexo feminino, 18 anos. Olha os sintomas que ela apresentava: febre, prostração e fadiga. E os exames eram sugestivos de infecção bacteriana grave. Ela seguiu hospitalizada, recebendo combinação de antibióticos de amplo espectro. Tá? Então, ó, uma característica também que a gente estuda lá na farmacologia antibacteriana, né, é justamente se os fármacos são bacteriostáticos, bactericidas, se tem baixo espectro ou amplo espectro, né? Ou seja, se atuam tanto em gram-positivas quanto gram-negativas, ou um grupo específico, ou umas espécies, um número reduzido de espécies em específico. Então, durante o tratamento, o paciente se queixou de comprometimento auditivo e zumbido, né? Então, são sintomas, né, muito comuns relacionados ao uso de algumas classes, né, de antibacterianos, de antibióticos. Então, a prova, a questão pergunta, né? Indaga. São antimicrobianos que causam esse efeito adverso, com exceção. Ou seja, ele questiona justamente a questão que não aborda um fármaco utilizado para tratamento de infecção bacteriana grave, né, que cause comprometimento auditivo e zumbido. Vamos lá. 2 minutinhos. Já vi aqui. Letra A, Brenda já disse que até lembrou da questão, né? Pamela acha que a E. Então, gente, para além de entender as classes, é muito importante também que vocês entendam a especificidade e até mesmo as indicações clínicas, reações adversas, que são específicos dos medicamentos que fazem parte dessas classes, viu? Ah, então não é só ir para a prova, estudei só a classe das penicilinas, né? Não, mas e a benzilpenicilina? Qual é a reação adversa medicamentosa comum dela? Qual é a indicação clínica? Para qual tratamento? Né? Ah, eu estudei os macrolídeos, mas e a azitromicina? Né? Qual é o efeito, a reação adversa comum da azitromicina? Então, gente, é muito que estudar aquilo que, para quem já trabalha na área da drogaria, né, na farmácia, ou faz estágio, ou está na graduação ainda encerrando, é o que a gente tem que estudar para a gente trabalhar, né? Para a gente exercer a nossa profissão. Então, peguem as classes, façam. Eu sempre gosto de falar para o aluno fazer uma tabela,
pegar detalhes ali, esse medicamento aqui ele causa essa reação adversa aqui bem comum, né? E aí, com isso, você, com o tempo, vai incorporando isso, né, ao seu conhecimento. Porque também não é da noite para o dia, gente, porque são muitas informações quando a gente fala só de uma classe, por exemplo. Vamos lá. Então, gente, ó, comprometimento auditivo, zumbido. Quando a gente fala sobre antibióticos, a primeira classe que vem na nossa cabeça são, sem sombra de dúvidas, os aminoglicosídeos. Parece que é até uma coisa combinada nessas questões, mas é porque acaba que tudo gira muito em torno, muitas vezes, das provas de residência, a determinados conteúdos. Por isso que é importante, como eu falei para vocês, estudar sempre as provas anteriores. Então, gente, os aminoglicosídeos são classe reconhecidas por causar ototoxicidade. O que que significa essa ototoxicidade? Otos, ouvido, orelha, toxicidade, ou seja, tem algum dano relativo a essa estrutura. Então, a ototoxicidade significa que esses fármacos eles conseguem alcançar concentrações mínimas ideais naquelas estruturas. Quais são as estruturas que geralmente causam células ciliadas, onde tem autotoxicidade acontecendo, viu, gente? Células ciliadas, a gente tem no vestíbulo, na cóclea. Então, a gente tem alguns que são mais toxicidade vestibular, toxicidade coclear, né? Ou toxicidade mais ciliada, mas são reconhecidos, é uma classe de medicamentos que é reconhecido por causar essa ototoxicidade. Essa ototoxicidade, gente, ela varia muito dentro da classe dos aminoglicosídeos, tá? Quando a gente fala dos fármacos. Então, tem fármaco que ele é obrigatoriamente, ele causa uma ototoxicidade de alto grau, como é o caso aqui da amicacina, tá? Ou a canamicina também, é um fármaco também muito potencial causador dessa toxicidade. Mas outros têm o efeito, mas esse efeito ele não é tão evidente a ponto de, em um uso muito mais rápido, muito mais agudo, causar um problema tão sério, tá? Mas quando a gente fala de ototoxicidade, não é que a pessoa vai ter uma perda auditiva obrigatoriamente, e não é que a perda auditiva, para quem tenha esse efeito, ela comece na primeira dose, né? Inicialmente, a pessoa ela percebe que ela tem sinais de ototoxicidade quando ela percebe zumbido. É um dos primeiros sintomas que são analisados, tá? Porque pensa comigo, se está causando uma destruição, uma alteração nas estruturas que captam as vibrações sonoras e que levam essas vibrações para o nosso sistema nervoso, através dos nervos que vão conduzir para serem interpretados no nosso cérebro, eu vou ter um comprometimento, né, auditivo que pode ser imediato ou não. Tá? Então, mais uma vez, não adianta eu saber só quem são as classes. Eu preciso saber os fármacos que fazem parte daquela classe. Essa é uma pergunta, é uma questão extremamente específica disso. Então, não adianta só saber que os aminoglicosídeos causam ototoxicidade. Eu preciso saber quais são. Todos causam? Alguns causam mais, outros causam menos. Então, isso também é importante. Então, daqui eu já eliminaria todos os aminoglicosídeos, tá, gente? Porque eles causam amicacina, a gentamicina e a streptomicina. Opa, tem uma coisa em comum, né? Sina, né? Muito cuidado, porque isso também, né? Lembra da vancomicina? Ela não é um aminoglicosídeo, tá? Mas pode ser um macete, e ele é ensinado como macete aí por alguns professores aí que vocês veem aí na internet afora. Mas além dos aminoglicosídeos, pessoal, os macrolídeos, que é a classe que pertence à azitromicina, por exemplo, tá? São medicamentos que têm sido estudados para esse efeito, e tem se observado o surgimento, né, desse efeito a partir do seu uso. É uma coisa imediata? Não, não são eventos que são comuns, tá? Mas são eventos que podem acontecer no uso, levando perda reversível ou irreversível. Então, a eritromicina, a azitromicina, né? São exemplos de macrolídeos que causam, né, perda auditiva. Tá? Então, aqui, se eu quero aquele que não causa, só sobraria penicilina. Gente, penicilina, ela não tem
esse efeito de ototoxicidade, comprometimento auditivo, como uma reação adversa comum ao uso desse medicamento, tá? Então, as penicilinas, a gente tem outras reações adversas que podem ser observadas no uso. E aí, claro, se ele quer a exceção aqui, eu iria marcar o exceto, né, a afirmação penicilinas, tá? Então, deu para perceber agora como é interessante, é importante a gente entender esse conteúdo, né? Essa questão das classes, dos fármacos que fazem parte dessa classe. Então, é importante. Olha só, eu vou sugerir para vocês agora a gente dar 5 minutinhos de intervalo, pode ser? Só para a gente tomar uma água mesmo, tomar um café, quem quiser. Só para a gente continuar nessa pegada das questões. E eu prometo para vocês que a gente vai acabar no horário combinado, viu? 10 horas a gente encerra essa bateria de questões que a gente está fazendo hoje. Então, são exatamente agora 9h22. 9h27 a gente retorna. Quem quiser ficar por aí pode ficar à vontade, tá? Ou se quiser sair, retornar na reunião, ela vai continuar aberta aqui. Então vamos lá, gente, vamos tomar uma aguinha. Ir ao banheiro, quem quiser.
Pronto, gente, deu tempo aí de tomar uma água? Eu falei que era rápido esse intervalo, né? Só para a gente não perder o nosso horário e a gente conseguir continuar. Ah, porque eu trouxe até que bastante questões eu trouxe para a gente trabalhar hoje, né? Pelo menos desses dois tópicos, antimicrobianos, antibióticos, né? E anti-inflamatórios. Então vamos para a próxima, sem perder tempo. Opa! Olha aí, ó, olha aí, ó, mais um caso, né? Uma questão na forma de caso clínico, né? Trabalhada aí. Então, ALN, homem de 3 anos, pardo, portador de infecção respiratória, especificamente pneumonia, né? Refratária, caracterizando falha terapêutica como tratamento inicial. Então, ele fez tratamento inicial com ceftriaxona, porém, sem sucesso. Feito por 7 dias. Orientado o uso de levofloxacino por um período inicial de 7 dias, com reavaliação médica do quadro geral, mais exames laboratoriais e de imagem. Então, a gente tem um caso aí de uma mudança terapêutica, né, porque justamente teve uma falha terapêutica inicial. Então, o uso de levofloxacino se dá por ser alternativa terapêutica, dado seu mecanismo de ação. Olha só, gente, a pergunta é sobre mecanismo de ação. Então, dentre as alternativas, qual representa o mecanismo de ação do levofloxacino? Questão do ano passado, hein? 2 minutinhos aí para vocês responderem. Essa é uma questão um pouco mais complexa, né? Que ela exige aí que se lembre mecanismo de ação, né? Ninguém ainda conseguiu. Brenda tá entre a B e a C. Então, Jordana, fica à vontade, tá aí. Pensa bem. É bom que vocês já estão percebendo que esse conteúdo, ele é conteúdo que cai nas provas de residência, né? Especificamente falando da UEPA, a UEPA gosta de trabalhar antibacterianos, né? Antimicrobianos, especificamente os antibacterianos, na sua prova de residência. Então, quem for tentar o programa de residência da UEPA, tem que estudar, gente, esse conteúdo. Tô vendo aí gente entre a B e C, gente entre C e D. Vamos lembrar aqui uma coisa aqui enquanto vocês estão aí. Primeiro a gente tem que lembrar, claro, se eu sei do levofloxacino, especificamente sobre ele, né? Se eu sei informações sobre o levofloxacino, claro que eu vou lembrar que ele compartilha uma questão específica da classe dele. E aí o primeiro tópico a gente a lembrar, qual é a classe do levofloxacino? Né? Ele pertence ao grupo das quinolonas, né? Especificamente, ele é uma quinolona, a gente chama de quinolona respiratória, né? Porque justamente é utilizado em casos em tratamento, em quadros clínicos, né? Onde a gente tem infecções do trato respiratório, tá? Então, vamos lá. Qual é o mecanismo de ação das quinolonas? O mecanismo de ação das quinolonas é, especificamente falando aqui do levofloxacino, e aí eu já vou mostrar a resposta, viu?
Deixa eu ver, por que que não foi? Aqui. Inibição da atividade da DNA girase e da topoisomerase, que são enzimas essenciais para a replicação do DNA bacteriano. Então, gente, toda vez, até coloquei aqui em cima, ó, o levofloxacino, ele pertence à classe das quinolonas, que agem inibindo a replicação do DNA. Então, ó, vamos lembrar lá as principais classes em relação ao mecanismo de ação dos antimicrobianos. A gente tem aqueles que causam alterações ou desordens na parede celular, né? No caso aí, a gente tem os beta-lactâmicos, a letra A, ela fala justamente isso, inibição das enzimas da parede celular das bactérias suscetíveis, interrompendo a síntese da parede celular. A esse grupo, a gente tem os beta-lactâmicos que vão agir especificamente, né, nesse sentido. Então, eles inibem a formação da parede celular, o que vai gerar, né, uma parede celular desastrosa na bactéria, e aí isso é incompatível com a sua sobrevivência. Então, essa é um grupo específico de antibacterianos, né, por mecanismo de ação. A gente tem aqueles também que vão alterar a síntese proteica, né? E mais especificamente dizendo, o processo de tradução, né? Então, quando a gente fala da tradução, a gente está falando justamente do ribossomo, né? Do papel do ribossomo. Então, existem vários medicamentos que podem agir dessa forma, né? Então, a gente tem lá os macrolídeos, né? A gente tem a própria os próprios medicamentos, como o clorofenicol, que ele não tem uma classe de trabalho, ele sozinho, né? Quando a gente estuda nos antimicrobianos. As streptograminas e as lincosaminas são todos classes e medicamentos né, e fármacos que conseguem fazer inibição da síntese proteica pela ligação com a unidade 50S. Então, para quem precisa lembrar, lembra lá que eu tenho duas estruturas ribossômicas que elas se unem, né, para formar o ribossomo durante o processo de tradução, né? Então, eu tenho fármacos, moléculas que interferem nesse processo, tá? E aí, obviamente, as quinolonas não inibem esse processo, né? Afetam a permeabilidade da membrana bacteriana através do processo de defosforilação. Gente, isso aqui é um mecanismo muito específico, viu? Defosforilação de transportador de peptídeo. Isso aqui, gente, são os peptídeos não ribossomais, especificamente a bacitracina, a gramicidina e a polimixina B, elas agem através desse mecanismo de ação. Então, essas são medicamentos que têm antimicrobianos que têm esse mecanismo de ação em específico, vão alterar a permeabilidade da bactéria por meio desse processo aí de defosforilação, né, de transportadores de peptídeo. E, gente, toda vez que falar de ácido fólico, bloqueio de metabolismo de ácido fólico, a gente tem lá os antimetabólicos, né, que são conhecidos também na literatura farmacêutica. E aí, a principal classe que a gente tem são as sulfonamidas ou o trimetoprim, que é um fármaco que também age especificamente nessa via. Tá? Então, como eu estou falando de quinolona, como eu quero relacionado ao levofloxacino, que é uma quinolona respiratória, eu tenho que ele vai agir na DNA girase e na topoisomerase. Essas duas enzimas, pessoal, tá? Elas são responsáveis pelo processo de replicação do DNA bacteriano, ou seja, elas ajudam com que uma fita do DNA seja multiplicada, né? Então, se eu vou inibir esse processo, o que que vai acontecer? A bactéria não vai conseguir, durante a sua divisão, dividir o seu material genético de forma correta e aquilo ali vai ficar desorganizado e, com o tempo, vai gerar o processo de morte daquela bactéria, tá? Então, seria aqui, no caso, letra B, o mecanismo de ação do levofloxacino. Tranquilo? Vamos para mais uma? Mais um de levofloxacino, ó. Voltei um ano atrás. Gente, parece que a UEPA gosta, né? Olha só, mais uma questão sobre levofloxacino. Então, isso na prova de residência de 2023. O levofloxacino é um antimicrobiano de largo espectro, desculpa, efetivo
sobre micro-organismo. Opa! Sobre micro-organismos. Gente, vocês estão conseguindo me escutar, né? Só para eu tirar essa dúvida. Ah, tá aberto meu áudio. Fiquei com essa dúvida, mas já vi aqui. Obrigado. Então, ó, o levofloxacino, ele é um antimicrobiano de largo espectro, de amplo espectro. Esse termo nem largo não é muito utilizado, é amplo espectro, tá? Sobre micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, que incluem infecções de trato urinário. Então, o levofloxacino, ele, embora seja também utilizado em infecções respiratórias, ele também é muito interessante em infecções de trato urinário, porque ele consegue, né, por meio do processo de eliminação, ele é muito eliminado em grande quantidade pela via do trato urinário. E aí, após a administração por via oral, por exemplo, ele alcança uma concentração muito alta no trato urinário por conta da sua eliminação. Então, ele consegue atuar ali, né, inibindo algumas bactérias. Então, o que que a gente marcaria aqui? Gente, ó, quem já entendeu a questão anterior já sabe. Essa aqui eu não vou nem parar para vocês respirarem, eu vou responder direto com vocês, né? Então aqui seria a letra A, né? Seria a inibição da topoisomerase. Gente, essa prova colocou até anti-inflamatório, né? Inibe a ciclooxigenase. Gente, ciclooxigenase, ela é uma enzima relacionada ao processo anti-inflamatório. Não tem registro na literatura de levofloxacino atuando como anti-inflamatório porque inibe a ciclooxigenase, tá? Antagonista do folato? Não, porque lembra, sulfonamidas ou trimetoprim que são substâncias, que são fármacos que têm esse potencial. Interfere na síntese peptidoglicano da parede celular? Não, são os beta-lactâmicos. Então, obviamente, aqui só sobraria uma opção. Então, vocês percebam que às vezes na prova pode ter uma coisa muito simples, né, relacionada àquele conteúdo, mas pode ter uma coisa um pouco mais rebuscada, muito mais específica daquele conteúdo. Vamos para a próxima então, já que essa daqui já foi direto, não teve nem parada. Já começa assim, aí essa já é um pouco de mais atrás. A gente percebe também, viu, pessoal, que as questões anteriormente elas eram muito mais engessadas, assim, muito mais diretas. Então, já fala assim, inibe a síntese proteica bacteriana por meio de inibição da ligação do N-formil-metionil-RNA transporte ao ribossomo 70S. Olha só, isso aqui é uma informação extremamente específica, né? Quando a gente fala de conteúdo relacionado a antimicrobianos. Muito específica mesmo. Então, vamos lá. O que que vocês acham? Vou dar pelo menos aí 2 minutinhos para vocês analisarem. E aí, alguém arrisca? Ainda tô vendo aí desse chat parado ainda.
Essa vai ficar com Deus, né? Então vamos ver aqui. Ó, gente, o que que é? Até botei aqui também essa explicaçãozinha para ficar bem tranquila para vocês também, tá? Então esse N-formil, metionil, RNA transportador, né, RNAT, ele é uma molécula que é importantíssima, imprescindível para que aconteça a síntese proteica, tá? Porque é ela que vai estar ligada naquela fase inicial do RNA que vai ser traduzido, né, para justamente ser convertido em aminoácido através da atividade ribossomal. Então, ele tem a função de se conectar ao RNA ribossomal, né, para realizar, para iniciar, dar o start que aquele ribossomo, que o ribossomo tem que começar o processo de tradução. Tá? Então, ele vai pegar o RNA mensageiro, né? Ele vai se acoplar ao RNA mensageiro para justamente fazer com que haja a conexão desse RNA mensageiro ao ribossomo, tá? E aí, eu também posso ir por meio do mecanismo de ação. Eu sei que, por exemplo, a vancomicina, ela é um glicopeptídeo, ela não tem efeito sobre ribossomo. Então, ó, não poderia marcar ela. A oxaciclina é um tipo de penicilina, age em parede, né? Então também não teria. A quinolona, o ofloxacino, melhor dizendo, que é uma quinolona, vai agir na replicação de DNA, topoisomerase, como a gente falou ainda agorinha, né? Das duas enzimas relacionadas à replicação de DNA, né? Então também não poderia ser. Então só sobraria duas opções, a quinoprustina. Oi, alguém quer falar? Eu acho que tá ligado sem querer. Sim, acho que foi isso mesmo. Tá, deixa eu botei aqui no mudo. Então, ó, só sobraria aqui no Pruxina e a linezolida. E aí eu tenho que lembrar dos mecanismos já, teria que lembrar, tá? Ó, aqui no Pruxina, gente, ela é um fármaco. Geralmente a gente encontra ela, não é um fármaco, não é um medicamento utilizado aqui no Brasil. A gente não tem uso aqui no Brasil, tá? E ela interfere especificamente na fase inicial da tradução, que ela vai se ligar na subunidade 50S. Tá? Ao contrário da linezolida, que é um fármaco que tem essa capacidade de causar impedimento de ligação ao ribossomo 70S por meio desse processo aqui de inibição da ligação do N-formilmetionil RNA-T, né, transportador, ao ribossomo. Tá? Então, aqui no Pruxina, como é específica a uma subunidade e não ao processo em si de ligação com essa estrutura, né, formilmetionil RNA, ela não tem esse efeito. Então, aqui a gente só teria uma única opção, linezolida. Olha só que engraçado essa questão. Essa questão, ela aborda aquele tópico, sabe que é esquecido lá na graduação, quando a gente está tendo aula, que a gente fala de antimicrobianos? Porque linezolida, gente, quinoprustina, a gente até tem na aula, a gente muitas vezes tem o conteúdo lá na aula, mas não é abordado nos seus detalhes, na sua nuance. Então, muitas vezes passa até meio despercebido. Tá? Então, a gente fala muito sobre quinolonas, sobre fármacos que interferem na parede celular, né? Mas linezolida, quinoprustina, né? Enfim, e alguns outros fármacos não é tão abordado. Então, aqui, gente, a opção que seria marcado era a letra E. Ó, agora, vamos falar sobre algumas questões de anti-inflamatório. O ibuprofeno, ó, recente, questão do ano passado. O ibuprofeno é um analgésico barra anti-inflamatório não esteroide, derivado do ácido propiônico, de ação rápida e boa tolerabilidade. Contudo, entre 10 a 15% dos pacientes experienciam, né, efeitos adversos e até interrompem o tratamento muitas vezes. Assinale a alternativa que apresenta reação adversa comum. Gente, entende-se por comum reação adversa que acomete cerca de 10% dos pacientes durante as fases de investigação, tá? Ou então, obviamente, durante uma análise no número específico de pacientes, tá? Então, do ibuprofeno, eu tenho aí como opções melena, urticária, irritabilidade, dor abdominal com cólicas e nefropatia. Já adianto para vocês que muitas reações aí são reações do ibuprofeno, viu? Só que não são comuns todas, obviamente, a gente só tem uma comum.
Alguém aí já respondeu? Acho que letra E, né? A- Opa, letra D. A Brenda e a Isabelle responderam letra D de dado. Dor abdominal com cólicas. Ana também respondeu letra D. Vocês sabem o que significa melena? Já ouviram falar nesse termo? Não, né? Não é um termo comumente também, né, utilizado, mas eu vou já explicar para vocês. Muito bem, Isabelle, é isso mesmo. Presença de fezes escurecidas, fezes em alcatrão, né? Mas essas fezes escurecidas têm uma justificativa, né? Que é o quê? Vou passar aqui a resposta, tá? E aí a gente vai discutindo. Olha só, o que que é uma melena? Muito bem, como a Isabelle já tinha falado, presença de fezes, né? Escurecidas, alcatroadas, que é justamente a cor do alcatrão escura, por isso que tem essa analogia, tá? E com odor característico devido à presença de sangue digerido. Então, isso significa que a presença de sangue nas fezes, né? Ou a presença de produtos de sangue nas fezes, né? Significa que em alguma parte do trato gastrointestinal houve perda de sangue significativa a ponto de, né, aparecer no produto final da digestão, tá? Então, melena nada mais é do que presença de fezes, de sangue nas fezes, tá? Mas é uma característica específica. É uma reação que pode acontecer com o uso de ibuprofeno, mas ela é uma reação rara. Coloquei essa tabelinha aqui que eu tirei lá de uma das bulas do ibuprofeno. Professor, bula? Bula, a gente pode estudar por bula? Pode, gente, o bulário, principalmente a bula profissional, ela é um documento científico, porque vocês vão perceber que lá tem relatados, e tem descritos todos os estudos que levaram aquele medicamento a apresentar aquelas informações daqueles medicamentos ali serem apresentadas. E aí, ó, para quem estudou farmacovigilância, que lembra de como se classificam as reações adversas, é pela frequência, né? Então é matemática. Então, ó, menos de um paciente entre 10 é uma reação muito comum, né? Ou mais de um paciente, perdão. Então, por exemplo, se eu tenho 10 pacientes, 3 relataram que tem essa reação, então ela é uma reação muito comum. Agora, se eu tenho menos de um paciente a cada 10.000, por exemplo, um a cada 15.000, um a cada 100.000. Então, essa é uma reação muito rara. Então, isso aqui, ó, farmacovigilância cai, viu, em prova de residência. Então, é interessante também vocês darem uma interpretada nessas informações. E aí, olha só o que traz de reações comuns do ibuprofeno. No sistema nervoso central, tontura, pele, rash cutâneo, né? E no sistema gastrointestinal, epigastralgia, dor epigástrica, né? Ou náusea, né? Dor epigástrica, ela é da região abdominal, né? Então a gente pode ter cólicas abdominais e dor abdominal comumente sendo observadas durante o uso de ibuprofeno. Irritabilidade, que lá na bula está como alterações de humor, viu? Urticária, melena e nefropatia são de fato reações do ibuprofeno, tá? Que pode haver Inclu- pacientes que experienciem. Oi, alguém Inclusive, quer eu acho falar? que eles colocaram essa Aham, irritabilidade para confundir a isso, pessoa, para ela pensar que tá irritado. isso, tá? Mas irritabilidade não é uma reação comum do uso de ibuprofeno. Pelo contrário, a reação mais comum são essas relacionadas à tontura, rash cutâneo e a epigastralgia ou náusea. Então aqui, gente, dor abdominal com cólica é sem sombra de dúvidas pelo uso do ibuprofeno. Ele é um dos analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais, não seletivos para COX, né? Que mais tem, né, essa observação, até porque também ele hoje em dia ele é um dos anti-inflamatórios não esteroidais mais utilizados, né? Então, é uma característica muito comum desse grupo
desse fármaco, desse medicamento, ou dos medicamentos que contêm esse fármaco, tá? E aí, acertaram aí? Muito bem. Vamos lá. Próxima. Agora tem umas alternativas um pouco maior aqui, ó. Também um mini caso, viu, gente? Paciente do sexo feminino, 43 anos, apresenta-se no pronto atendimento com queixa de dor abdominal intensa e náuseas. Relata que tem dores constantes de cabeça e se automedica com anti-inflamatórios não esteroidais. Após a realização de exames, a paciente é diagnosticada com gastrite induzida por uso de medicamentos. O que é que pode justificar esse diagnóstico? Então, vamos lá. Dentre as 5 alternativas, o que que vocês marcariam? Aí é interessante porque tem falando o que pode ser, né, a classe, e vem brincando com o mecanismo de ação. Então, às vezes, a classe que ele está falando está correta para o efeito, né, para a indução de gastrite, mas a justificativa ou o mecanismo de ação dele não é o correto. Gente, esse Belena bem que passou errado, viu? Desconsiderem, tá? É até aqui mesmo. Mucosa gástrica. Aí na alternativa é, viu? Essa é uma questão do ano passado, inclusive. Da prova de residência de 2024. E aí, quem se habilita? Jordana e a Ana já falaram que B, né? Então vamos analisar juntos? Então vamos lá. Olha só, o que que a gente pode ver aqui nessa questão. Primeiro, ó, vamos para o enunciado. Dores constantes de cabeça fez com que a pessoa utilizasse, se automedicasse com anti-inflamatório não esteroidal. Será que isso é uma coisa incomum de se acontecer? Não, né, gente? As pessoas se automedicam para tratar dor de cabeça, porque muitas vezes é um problema autolimitado, mas muitas vezes, principalmente no caso dela constante, pode haver uma doença de base que justifique essa dor de cabeça, e aí, tratando a doença de base, melhoraria a dor de cabeça, né? Gastrite induzida por medicamento, né? Então, o que é que vai justificar? Então, aqui é só para a gente começar a ler a questão. Então, ó, letra A, os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam apenas a ciclooxigenase inflamatória. Aí eu deixei marcado ciclooxigenase inflamatória porque esse termo não é um termo comum de se aparecer nos livros de farmacologia. Eu, por exemplo, desconhecia até eu começar a analisar as provas de residência esse termo, né? Sim, de fato, Brenda, a dor de cabeça se torna resistente, porque justamente a questão da tolerância, né, desses medicamentos também para analgesia. Então, ó, ciclooxigenase inflamatória, toda vez que vocês verem esse termo, ele está relacionado com a COX-2. Primeiro, eu tenho que lembrar que quando eu falo de inflamação, né, eu tenho a presença das ciclooxigenases 1 e 2 envolvidas nesse processo. A COX-1 é aquela constitutiva, já tenho no meu organismo. A COX-2, embora ela seja considerada em muitos livros, vocês vão ver isso, viu? Que é aquela considerada induzível, indutível, mas na verdade, em alguns tecidos ela é encontrada como constitutiva, tá? Então, a COX-2, ela pode ser encontrada como constitutiva. E ela é dita inflamatória por quê? A expressão de COX-2
ela acontece após o início do processo inflamatório mediado pela COX-1. Então, a COX-1, ela estimula por meio dos processos em que ela vai intermediar, né, ali, da produção das prostaglandinas que vão levar a inúmeros processos que vão envolver na inflamação, ele vai levar também a produção, né, a excitação da produção, indução de produção de COX-2. Mas, gente, anti-inflamatório não esteroidal bloqueia apenas a COX-2? Não, né? Até porque aqui, eu não sei se é um anti-inflamatório não esteroidal específico ou não de COX-2, que inclusive a gente classifica até com outro nome essa classe, que são os COXIBs, né? Então, quando a gente tem anti-inflamatórios não esteroidais específicos de COX-2, né, que a gente tem o Celecoxib, o Rafecoxib, né, a gente tem outras classes aí, a gente não está falando especificamente de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, a maioria deles pertence à classe dos que não são seletivos para COX. Se ele não é seletivo para COX, ele interage tanto com COX-1 quanto COX-2. Então, esse apenas aqui, ó, faz com que a nossa alternativa seja errada. Letra B, anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, aí aqui ele já está especificando. Ao bloquear a COX-1, diminui significativamente os níveis de prostaglandinas. Ah, tudo bem, até aqui está certo. Sendo esta responsável pela proteção da mucosa gástrica. Gente, de fato, essa estaria. Até coloquei aqui o mecanismo de ação. Por exemplo, constando o ibuprofeno, né? Como exemplo. Ele é um AINE não seletivo, então ele atua tanto na COX-1 quanto na COX-2. Perfeito. Só que quem tem responsável, o que liga, né, a questão dos efeitos de gastropatia, né, as gastropatias, e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, é porque a COX-1, ela, como é constitutiva em vários tecidos, ela também é constitutiva na região do estômago. E lá, naturalmente, ela é ativada, né, durante os nossos processos fisiológicos normais, homeostáticos, né? Ela é responsável por produzir prostaglandina gástrica, que é a PGE2 e a PGE1 e 2, tá? Essas duas prostaglandinas, naturalmente, são produzidas ali no estômago durante os nossos dias, né, da nossa vida, e elas ajudam a produção e proteção da mucosa gástrica. Elas mantêm a integridade da mucosa gástrica por diferentes processos, como, por exemplo, produção do muco, produção de bicarbonato, aumento do fluxo sanguíneo gástrico, né? Inibição da secreção. Então, esses são mecanismos em que as prostaglandinas produzidas pela ciclooxigenase 1 atuam naturalmente protegendo o nosso estômago, tá? Se eu vou usar um anti-inflamatório não esteroidal, não seletivo, eu sei que ele vai inibir a atividade tanto da COX-2 quanto da COX-1 em diferentes graus, tá, gente? Tem uns que inibem mais COX-1, tem uns que inibem mais COX-2, enfim. Mas eles inibem de forma não seletiva a ciclooxigenase. Então, se eu sei que ele vai atuar na COX-1, ele vai causar um bloqueio na produção de prostaglandinas gástricas e, por sua vez, o meu estômago ele vai ter uma maior desproteção. Ele vai perder a proteção durante o efeito, durante aquele fármaco estar efetivo, né, no organismo daquele indivíduo. Então, de fato, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam a ciclooxigenase, diminuem prostaglandinas e, por sua vez, são responsáveis pela perda da produção, né, dessa mucosa gástrica. Então, essa seria a, 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 o mecanismo em si, tá? Olha só, gente, anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a enzima fosfolipase do tipo C? Claro que não, tá? Primeiro que ele não inibe, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles não inibem fosfolipases. Fosfolipase, ela é inibida de forma indireta pelo uso dos corticosteroides, dos glicocorticoides, tá? Então, eu tenho ali corticoides, eles vão inibir de forma indireta a produção de fosfolipase A. Então, aqui já começa esse erro aqui grotesco, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam fosfolipase? Não. Nenhum tipo de fosfolipase é bloqueada pelo uso de anti-inflamatório não esteroidal, tá, gente? Só pelos esteroidais e, como eu falei para vocês, de forma indireta. Anti-inflamatórios não esteroidais podem ser seletivos ou não, ou não seletivos. De fato. Os não seletivos,
tá? Podem diminuir os níveis de prostaglandinas, porém, estas não possuem nenhuma relação. Falso, elas possuem relação, como eu expliquei para vocês aqui embaixo. Então, pessoal, a alternativa correta aí seria letra B de bola, tá? Deixa eu passar aqui duas rapidinho, só para a gente terminar, tá? Que essas eu juro para vocês que são rápidas. Um paciente com dor intensa no joelho resultante de inflamação não está respondendo ao tratamento com cetoprofeno. Deste modo, foi iniciado o tratamento com dexametasona oral. A base dessa escolha se justifica por quê? Quem se... Ó, primeiro que eu já posso ter noção. Dexametasona é um medicamento que pertence ao grupo dos corticosteroides, né? Ela é um derivado do cortisol, né? Muito mais potente, inclusive, e por isso tem um efeito anti-inflamatório significativo e também efeito analgésico. Para quem não sabe, já exclui a letra C, porque justamente não, ela vai causar, né, uma depressão no sistema imunológico. Então, eu sei que os corticoides, um dos efeitos que eles causam é justamente suprimir o sistema imune, né? Isso é verdade. E eu sei também que elas não inibem COX, gente. Quem inibe COX é anti-inflamatório não esteroidal. Os esteroidais não inibem COX, tá? Então, aqui eu poderia excluir a letra B. E se eu sei que ele deprime o sistema imunológico, eu também poderia. Só para vocês terem noção, gente, os corticoides eles são usados, por exemplo, em pacientes que são transplantados, porque eles precisam diminuir a atividade do sistema imunológico, ou pacientes transplantados ou que têm doença autoimune, para dar uma controlada ali no sistema imunológico, porque ele pode causar problema, né? Ou a rejeição do órgão, no caso dos transplantados, ou então o efeito mais agressivo da doença ali autoimune, né? A dexametasona reduzirá a área inflamada? Não é por esse motivo em específico, né? Embora eu sei que um dos efeitos do anti-inflamatório é causar também, né, uma redução lá nos sinais flogísticos da inflamação. Ela inibe a produção de células inflamatórias e prostaglandinas? Inibe a produção de células inflamatórias, verdade, né? Imunossupressor. E também, obviamente, de prostaglandinas, porque não vai agir lá na inibição indireta da fosfolipase A, então vai inibir toda a cascata, gente, tá? É o inibidor mais potente da ciclooxigenase que o cetoprofeno. Ciclooxigenase? Dexametasona não interfere em ciclooxigenase. Então, pessoal, essa questão, ela é a letra D. Poderia ficar em dúvida um pouquinho na letra A? Poderia, tá? Mas a gente está falando aqui especificamente sobre o efeito em si, né? E não sobre a observação do efeito, vamos dizer assim, tá? Mais uma aqui. Eu sei que eu estou passando rápido, mas só para dar tempo de vocês verem, tá? Essas questões comigo ainda. Vamos lá. Um dos principais tratamentos para formas de asma são os glicocorticoides. Para o tratamento dessa enfermidade são escolhidas as formas inalatórias. Por isso que a gente tem várias bombas aí, né? E tem até mesmo sistemas de inalação, utilizando aqueles aparelhos de inalação. Então a gente tem a budesonida, né? Em detrimento de drogas de uso oral. Então é muito mais útil eu utilizar um medicamento na forma inalatória do que o comprimido, porque vamos lembrar lá, via de administração, né? A gente tem toda uma passagem, todo um trânsito que vai acontecer pela via oral no trato gastrointestinal para depois chegar no sítio de ação, no local de ação. Então, o que que a gente marcaria aqui? Os corticoides inalatório, corticosteroides inalatórios são os medicamentos de escolha para o tratamento da asma. Por quê? O que que vocês colocariam aqui? Isso foi uma questão lá de 2022. Ó, já poderia cancelar aqui, ó. Eu sei que corticoide não inibe ciclooxigenase, não é o efeito dela. Eu sei que corticoide não é inibidor beta-adrenérgico, né? Se eu estivesse falando do salbutamol, que é uma outra classe, aí tudo bem, né? Eu faço isso porque os corticoides por via oral têm efeito sistêmico exacerbado? Não, gente. Ele tem efeito adverso, específico, tá? Exacerbado, mas o efeito adverso dele, o efeito sistêmico dele, ele é muito mais observado, né, por outras vias de administração.
Por induzir em concentração menor. Não, gente, se eu quero uma concentração, se eu quero causar efeito farmacológico, eu quero uma concentração boa, né? Então não pode ser menor do que a via oral, tem que ser maior. Então aqui só sobraria uma única opção. Letra D, né? Por provocarem concentrações locais mais altas na via respiratória, com redução de efeitos sistêmicos. Tá? Então, essa seria a alternativa correta aí dessa questão. Essa próxima questão aqui, gente, ela fala sobre o uso de cetoprofeno junto com captopril. Tá? Então, eu tenho aí um paciente, né, que iniciou o uso de anti-inflamatório não esteroidal e percebeu que a pressão arterial dele descontrolou. Ó como é engraçado isso aqui, né? Que as pessoas às vezes tomam anti-inflamatório em casa e que são hipertensas e nem sabem que isso pode ter uma interação, né? Ó o que ele observou, aumento da pressão arterial. Farmacêutico que já estudou isso sabe que quem usa anti-inflamatório, medicamento para pressão, como é o caso do captopril, né, dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, quase que não sai. Tem um efeito, né? Pode ter um efeito adverso aí junto com o uso de cetoprofeno, uma interação medicamentosa. Então, qual seria a alternativa correta? Se aumentou a pressão, gente, não tem por que eu dizer que não interfere, né? Então, isso aqui eu sei que interfere, tá? Cetoprofeno inibe a síntese de prostaglandina renal, causando o aumento da retenção de fluidos orgânicos e de sódio. Cetoprofeno induzir a síntese de prostaglandina. Cetoprofeno induz síntese de prostaglandina? Não. Se ele inibe COX, ele vai impedir ou diminuir a síntese de prostaglandina. Então aqui também já estaria, tá errado, né? Essa alternativa. Cetoprofeno, ao inibir a COX, diminui a pressão arterial. Falso. A gente não está vendo aqui que ele aumentou a pressão, mas não tem muito significado isso aqui, não. Cetoprofeno inibe a ciclooxigenase, causando diminuição de retenção de fluidos. Então, ficaria entre B e E, né? Então, vamos ver. Ó, a alternativa correta é a letra B. Por quê, gente? O que que acontece? O cetoprofeno, lembra lá, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, não específico, né? Ele não ele tem capacidade de inibir tanto COX-1 quanto COX-2. Então, ele vai inibir também a COX que está lá no meu sistema renal, né? E essa COX do sistema renal, está lá presente, ela tem a capacidade de causar, né, efeito vasodilatador nos vasos sanguíneos renais e também regular a excreção de sódio e água pelos rins, principalmente em pacientes que têm hipertensão. Então, ó, eu botei até a explicação aqui embaixo. Quando as prostaglandinas renais são inibidas pelo cetoprofeno, há uma redução na excreção de sódio e água. Se eu reduzo a excreção, isso vai significar que o quê? Esse medicamento, desculpa, o sódio e a água vão ficar retidos no paciente, né? Então ele não vai causar diminuição de retenção, ele vai causar aumento da retenção de fluidos orgânicos e de sódio. Com mais sódio no organismo do paciente, se ele é hipertenso, o que que vai causar? Aumento da pressão arterial. Então aqui, gente, sem sombra de dúvida, seria a letra B de bola, tá? Eu acho que essa aqui, deixa eu só confirmar, eu acho que essa aqui é a última. Não, não é a última, mas depois eu passo para vocês esse material, tá? Então, ó, mecanismo de ação do cetoprofeno. O que que ele é? Ele liga-se COX-1 ou COX-2. Já até passei direto aqui para a resposta, só para a gente também não prender muito vocês aqui, viu, gente? Que eu sei que vocês têm as coisas de vocês para fazer também, tá? E ele inibe a produção de prostaglandinas e leucotrienos. Gente, função inibitória de neurotransmissor GABA. GABA, isso é sistema nervoso central. Cetoprofeno não chega em concentração ideal e nem causa inibição do GABA, né? Receptores Mi são relacionados aos opioides? Também não, gente. A gente sabe que os receptores Mi, eles estão relacionados com os opioides. Então, eu sei que o cetoprofeno ele não é um medicamento opioide, logo, por sua vez, ele não vai ter efeito sobre esses receptores e causando a redução de AMP cíclico, tá? E também não tem nada a ver com recaptação de serotonina. Gente, essa questão de 2020, para vocês verem como era cobrado, né? Uma coisa assim bem ilógica, né? Então era muito fácil, eu digo até acertar, porque as opções eram todas opções meio fora do normal, tá?
Olha essa daqui, facinho. Sabendo que os corticoides são amplamente utilizados para imunomodulação e tratamento anti-inflamatório, medicamento com maior potência glicocorticoide, que é estabelecida pela capacidade de elevar a glicemia, ou seja, medicamento que tem maior potência no sentido de causar hiperglicemia. Dentre os corticoides, o que vocês marcariam aqui? Poderiam voltar a ser assim. Sobre potência, né, de corticoide, que é um tópico também muito questionado em provas, viu? Aqui eu botei até uma tabelinha para vocês, tá? Vou mostrar aqui, já na resolução da questão. Ó aqui, gente, essa tabelinha aqui de tirada de um artigo. Ele fala aqui, ó, a potência glicocorticoide, que está relacionada em capacidade em elevar a glicemia, que muitas vezes a potência anti-inflamatória também está relacionada com a potência do glicocorticoide. E aí, ó, se vocês forem observar, aqui, gente, quanto maior o número, maior a potência de glicocorticoide. Então, o cortisol, lembra que foi a partir do cortisol que teve a produção de análogos semissintéticos, e aí esses análogos eles se tornaram mais potentes. Observou-se que eles eram mais potentes que o cortisol. Então, o cortisol sempre vai ser o 1, vai ser a base. Então, ó, todos os outros corticoides aqui, glicocorticoides, eles são mais potentes que o cortisol. E aqui, olha só quem é o mais potente. É a dexametasona. Então, obviamente, o efeito, né, a capacidade maior em elevar a glicemia, quando em uso, é através do uso da dexametasona, quando a gente fala de corticoide. Efeito antipirético. Aí essa sim eu acho que é a última questão, gente, tá? Que eu não tô lembrado agora qual foi a última questão que eu coloquei no hall aqui de vocês. Efeito antipirético é o efeito de diminuição, né? De cessação da febre, né? Então, ele é causado, ó lá, a questão lá de 2019, por inibição da ciclooxigenase. Só que lembra, onde é que acontece a regulação da temperatura no nosso corpo? A nível hipotalâmico, né? Então, ó, o fármaco ele tem que alcançar o hipotálamo para que aconteça, obviamente, a inibição, a diminuição da febre. Ah, então, aqui a gente iria avaliar e o que que a gente chegaria? Ó, inibição da produção de prostaglandina no hipotálamo, beleza, esse é o efeito esperado. Elevação da liberação de prostaglandina. Não, gente, se liberar mais prostaglandina, a febre vai continuar, né? Porque lembra, é a prostaglandina que faz o hipotálamo aumentar, né? O estado de ganho de temperatura, de manter a temperatura e diminuir a perda de temperatura. Bradicina, gente, não tem nada a ver antipirético com bradicina. Isso aqui é como eu falei para vocês, são questões que colocavam antigamente, né, que não tinham muito a ver. Estimula a produção de prostaglandina? Falso. Gente, eu estou falando de um antipirético, que é um anti-inflamatório, né? Aqui está falando que é um inibidor de ciclooxigenase. Então, se é um inibidor de ciclooxigenase, ele vai causar diminuição da produção de prostaglandina, tá? E2 e prostaciclina não tem nada a ver com um mecanismo relacionado à febre. Então, aqui iria se marcar a letra B de bola, tá? E aí, gente, ó, só para deixar essa mensagem aqui, essa aula é uma aula introdutória, é uma aula para mostrar para vocês. Eu vi que alguém perguntou aqui se seria eu que iria continuar no curso, e aí tecnicamente é para ser eu que vou continuar, tá? Então eu me propus a vir também hoje aqui com vocês para a gente já ter um primeiro contato. Então era mais para vocês conhecerem também, além da didática, conhecerem também. Obrigado, gente, pelo feedback de vocês. É que vocês também entendam que a, a residência, ela é um seletivo que, embora pareça algo muito difícil, não é algo impossível. E se você, como eu falei, como eu sempre vou repetir para vocês, se vocês forem preparados, vocês vão ter muito mais chances de sucesso do que se vocês forem, obviamente, sem estudar o conteúdo. Porque, como eu falei para vocês, vocês percebem que tem muitos detalhes lá dos conteúdos que são trabalhados durante a graduação. Então, gente, o sucesso não é final, o fracasso ele não é fatal, não é a última coisa na nossa vida. Sim, o que a gente precisa é a coragem de continuar, que vai contar sempre. Tá? Então, eu agradeço pela participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a equipe do Sapiens.
qualquer questão relacionada à aula, ou dúvidas sobre o conteúdo, ou como vai ser abordado, vocês podem entrar em contato direto com o Sapiens, que eles vão entrar em contato comigo e a gente pode conversar, tá? Então, desculpa por ter ultrapassado um pouquinho aí o horário de vocês, mas eu acho que valeu a pena para esse primeiro encontro, né? E aí, os próximos encontros a gente vai trabalhando e vai se organizando direitinho. Prometo que a minha câmera vai estar funcionando, viu? No próxima vez, porque hoje ela iniciou bem, deu um intervalinho e depois foi embora, tá? Então, gente, obrigado pela participação de vocês. Boa noite e até a próxima. Brenda, Boa então vai melhorar noite. com certeza. E é isso, gente. Fiquem bem, viu? Bom final de semana para vocês. Agora sim pode sextar, né? Boa noite. Obrigada Boa pela aula, noite, foi Brenda. maravilhosa. Nada. Obrigado pela participação. Qual o seu Insta, professor? Olha, o meu tá. Deixa eu ver qual é o meu Insta. Prof.joaopaulo Bastos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Prof.joaopaulo Bastos. Acho que eu mandei aí. Não sei se eu consegui mandar para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Ainda tem. Ah, mandei para todo mundo. Então, gente, é isso. Fiquem bem, tá? Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.